o tema dessa semana é novidade, atualização e com certeza questão das principais provas do país. Por quê? Aproveitem que vocês estão vendo, né, aí em primeira mão, já com o protocolo atualizado, porque com certeza vai cair na prova no final do ano, tá? Então, deu tempo de atualizar o protocolo, algumas faculdades ali não vão dar tempo de fazer revisão sobre o tema, tá? Os cursinhos já estão aí bombando sobre esse novo assunto e eu trouxe para vocês tudo que está atualizado de acordo com a última diretriz. Porque essa diretriz aí está na banheira desde 2023, 2024 ela foi alterada, a gente estava esperando já entrar em vigor e agora 2025 a gente vai fazer essa transição, tá? Os municípios ainda estão se adequando, recebendo um novo tipo de material para coleta, mas é importante que para as provas vocês já estejam preparados para o novo protocolo de rastreamento de câncer de colo do útero. Então, falando ali sobre o câncer de colo de útero, ele é o terceiro mais incidente nas mulheres, perde apenas para o de mama e cólon e reto, né, excluindo o câncer de pele não melanoma. E já para a gente iniciar uma questão aí da USP de 2023, simples, perguntando quais são os subtipos mais comuns associados aos condilomas genitais. Lembrar que o condiloma genital é a verruga, né, o condiloma acuminado, a verruga da forma dos subtipos benignos de HPV, tá? Nessas condições, nós temos 6 e 11 sendo os subtipos mais comuns e benignos associados às verrugas anogenitais, que são o condiloma acuminado, tá? Alternativa correta, letra B. Questão considerada fácil, não dá para errar na prova da USP uma questão como essa. Então, tipos de HPV de baixo risco, mais comum sendo 6 e 11, e de alto risco, mais comum 16 e 18, tá? A vacina disponível no sistema público, ela é quadrivalente, ela protege contra 6 e 11, 16 e 18. Fator de risco para infecção pelo HPV, seja causando verruga, seja causando câncer. Tabagismo, imunossupressão, contato precoce sexual, né? Quanto mais precoce a sexarca, maior chance de contágio por multiplicidade de parceiros. Quem já tem um IST sempre é porta de entrada para outra IST. Multíparas, baixo nível socioeconômico e uso de contraceptivos, né? É um risco relativo. Não é que usar contraceptivo aumenta o risco, né? Significa que quem usa contraceptivo previne menos com preservativo, tá? Então, a orientação é que mesmo que se utilize contraceptivo, seja ele LARC ou não LARC, mantenha-se o uso do preservativo. Então, o papiloma vírus, ele afeta as mucosas, é a IST mais comum no mundo. 80% das pessoas serão infectadas em algum momento da vida e grande parte da população é assintomática. Existem mais de 200 tipos, nós vimos ali que alguns causam verrugas e outros são responsáveis pelos tumores malignos, que não se restringem ao colo, tá? Existem tumores no colo, no ânus, no pênis, na boca e na garganta. Todas elas produzidas pelo HPV de alto risco. Para prevenção, nós vamos fazer uso da vacinação, especialmente aqueles, né, de origem genital. Nós vamos utilizar também o preservativo. Aqui, então, um exemplo que eu trouxe para vocês de estágios de desenvolvimento de câncer de colo de útero e o condiloma acuminado, que é essa verruga que tem aspecto cerebroide, aspecto de couve-flor. É diferente do condiloma plano da sífilis secundária. Aqui é o condiloma acuminado. Tem esse aspecto de crista de galo, que o pessoal fala, né? Para as verrugas, o tratamento pode ser medicamentoso ou procedimentos cirúrgicos. Podofilina e o ácido tricloroacético é de uso exclusivo em consultório médico.
e podem ser aplicados por pacientes a podofilotoxina e o imiquimod. Então, ela pode fazer aplicação em casa sobre as lesões verrucosas, tá? Posso utilizar a crioterapia, eletrocauterização e em grandes extensões ou muitas vesículas, né? Muitas verrugas, desculpa. Nós podemos fazer também excisão cirúrgica. SUS São Paulo de 2024. É uma pergunta considerada difícil, porque ela perguntou especificamente sobre o uso de podofilina. Lembra? Podofilina uso somente pelo médico em consultório, tá? Então, o que eu tenho aqui são várias lesões, né? Primeiro comentário que a gente tem que fazer é que nós descartaremos aquelas alternativas em que a paciente é gestante, porque a podofilina não pode ser utilizada em paciente gestante, tá? Então, a podofilina, ela pode causar lesão tecidual, não é recomendado aplicação em áreas extensas, porque pode haver conglomerado dessas feridas, e não pode ser aplicado também em mucosas, tá? E contraindicado para gestantes. A alternativa correta da nossa questão, alternativa A, tá? Por quê? Aqui, ó, alternativa B, mucosa. Alternativa C, mucosa gestante. Alternativa C, mucosa. Alternativa E, mucosa, tá? Então, lembrar que a podofilina não pode ser aplicada em gestantes, nem em grandes áreas, nem em lesões de mucosa. A vacinação, então, para prevenção de sorotipos de HPV de baixo e alto risco, tá? A vacinação, ela é o método mais efetivo para a prevenção, tá? Nós temos uma alta infectividade, ainda temos alta mortalidade pelo câncer de colo de útero. E o HPV de alto risco está presente em 58,6% das pacientes que não foram vacinadas, né? Então, são responsáveis pelos subtipos oncogênicos. A população alvo da vacina, no geral, tá? Em bula, é dos 9 aos 26 anos, meninas e meninos dos 9 aos 14 anos. Homens e mulheres que convivem com imunossupressão, dos 9 aos 45 anos, e homens e mulheres com câncer, dos 9 aos 45 anos. Câncer é um estado de imunossupressão, tá? No SUS, a vacina é disponível para crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos, pacientes imunossuprimidas e pacientes oncológicas. Através da nota técnica de 2024, nós temos aí a vacinação das pessoas entre 15 a 19 anos como um adicional às campanhas existentes. A vacina disponível gratuitamente é produzida nacionalmente pelo Instituto Butantan, protege contra 6, 11, 16 e 18, tá? E ela é dose única. Já foi anteriormente 3 doses, 2 doses, mas viu-se que para prevenção de câncer de colo de útero é necessária apenas uma dose, tá? Na rede particular nós temos a vacina nonavalente, que ela abrange mais sorotipos, né? E ela também se aplica àquelas pacientes com risco de infecção em outras partes, né? Ela previne, então, desenvolvimento de verrugas e câncer orofaringe, anal, garganta, tá? Então, pacientes que têm condições financeiras, vale a pena conversar com elas sobre a vacina, principalmente daquelas pacientes que não tomaram, pois essa campanha ela é recente, tá? Então, antes dos anos 2010, 2015, não existia esse tipo de conduta de vacinação gratuita na rede pública, tá? Então, Ministério da Saúde, nós temos aí a campanha atual, né, que foi publicada aí há 6 dias atrás, reforçando essa nota técnica. Por quê? Nós tivemos um período de campanha anti-vacina e o público-alvo dessa campanha é aquele público adicional de jovens de 15 a 19 anos, né? Então, puseram aí
eu até esqueci, Labubu, né, que está em alta entre os jovens, e chamando a atenção com uma música viral aí que está tocando para vacinação de pacientes entre 15 a 19 anos, tá? Então, se vocês entrarem lá no Instagram do Ministério da Saúde, compartilhem essa campanha que é importante aí a gente prevenir os jovens entre 15 a 19 anos. Falando sobre especificamente o câncer de colo de útero, nós temos que saber, para definição, principalmente para aquela prova de medicina preventiva, o que é rastreamento e o que é diretriz, tá? Então, os rastreamentos são para pessoas que são saudáveis e que estão sob maior risco de doença. E as diretrizes são recomendações de boas práticas que versam sobre o rastreamento. Até o ano passado, né, até meses atrás, né, nós utilizávamos aí o protocolo que foi feito, né, pelo INCA, que foi publicado em 2011 e atualizado em 2016, tá? A segunda edição foi de 2016. Então, a gente passou aí quase 10 anos sem atualização desse protocolo, que é o preventivo convencional que a gente está acostumado a coletar, tá? É um rastreamento oportunístico, a mulher procura o serviço de saúde, né? Não é um rastreamento organizado. Organizado seria eu ter uma lista de relação das pacientes que deveriam fazer o preventivo naquele momento. E existe a faixa etária fora do rastreamento que faz preventivo, 20 a 25%, e aquelas pacientes que fazem mais de um preventivo no intervalo de um ano. Então, é um rastreamento que não é organizado, ele é oportunístico, de oportunidade. Existem mulheres super rastreadas e mulheres que não estão rastreando há muito tempo sem fazer o exame. O rastreamento antigo, então, era preventivo dos 25 aos 64 anos, não antes dos 25, não depois dos 64. Diante de 2 exames negativos consecutivos, o intervalo passaria a ser trienal. Para fim do rastreamento, aos 64 anos, olharia os últimos 5 anos se existem 2 exames negativos. 2 exames negativos, os últimos 5 anos, encerra o rastreamento aos 64. Nós tínhamos aí normatização também das lesões, tá? A gente fala sobre lesão de baixo e alto grau e diagnóstico de neoplasia com a biópsia, tá? Então, existe ainda no Brasil, em alguns lugares, falta de padronização da descrição dessas lesões, mesmo, né, a despeito de que foi atualizado essa normativa em 2006, tá? Então, ainda existem laudos aí, como NIC 1, NIC 2 e 3, em vez de LCIL, que é de baixo grau, e HCIL, que seria a sigla em inglês. Aqui, para a gente entender, né, o que é o carcinoma intracelular, tá? Epitelial. Então, aqui nós temos o epitélio vaginal normal, um NIC tipo 1, né, que nós temos ali 1/3 de células comprometidas, 2/3, 3/3 de células comprometidas, e são lesões pré-malignas, pré-invasivas. Este é o objetivo do nosso rastreamento. Quando eu tenho carcinoma invasor, significa que ele já invadiu a membrana basal, tá? Então, o objetivo é não diagnosticar na fase invasora, diagnosticar lesões pré-malignas, lesões pré-invasivas, que são os NICs. Antigamente, então, né, até um mês atrás, mais ou menos, a faixa etária preconizada seria aos 25 anos. Nós, de acordo com o resultado citológico, determinaríamos se haveria repetição do preventivo em 3, 12 ou 6 meses, quando ascos, a depender da faixa etária, ou em 3 anos e 6 meses, se fosse lesão de baixo grau, dependendo da faixa etária. E todas as outras alterações seriam encaminhadas para a colposcopia. Então, é um jeito fácil, né, de, entre aspas, decorar a tabela. Ascos e LCIL,
condutas diferentes, todas as outras alterações encaminhadas para a colposcopia. Colposcopia é o momento de fazer biópsia. A biópsia procura NIC, tá? O preventivo, célula, citológico, procuraria lesões de alto ou baixo grau. Foi para a colposcopia, diagnosticou neoplasia intracervical, iria para conização. Conização, tira um pedaço maior, analisa a peça. Será que está restrito àquela peça ou já é um carcinoma invasivo, tá? E dali estadiaria e definiria a conduta. Conitec publicou uma pesquisa que foi apresentada à população de dezembro de 2023 a janeiro de 2024 e foi favorável à incorporação, no lugar do preventivo, dos testes moleculares para detecção de HPV oncogênico, tornando o rastreamento mais específico. E o contexto seria organizar o rastreamento para evitar supra- e infrarrastreamentos, né? Então, deixar um rastreamento organizado e não oportunístico, até porque é um teste de maior valor ali para o sistema de saúde. Já temos questões aí que versam sobre a coleta desde 2023, tá? Então, esse ano é certeza que as questões serão sobre as novas diretrizes. Então, está perguntando sobre o exame de genotipagem, qual a alternativa correta. Então, trata-se de exame a ser solicitado apenas para paciente de lesão de alto grau comprovado? Não, tá? É um exame de rastreamento para as pacientes. Em alguns locais tem sido empregado como método de rastreamento, especialmente na faixa etária menor que 30 anos. Não, fora do Brasil, vocês vão ver que o rastreamento é a partir dos 30 anos. Aqui no Brasil a gente mantém dos 25 aos 30, porque os médicos do Brasil, em grande parte, ainda não conseguiram desapegar de fazer pesquisa antes dos 25 anos, que tem maior chance de contágio, mas também tem maior chance de eliminar essa infecção viral de forma espontânea, que a gente chama de washout, né? Aquela paciente contrai, porque ela tem mais contato sexual, né? Mas o próprio organismo elimina essa infecção, não evoluindo para câncer, não evoluindo para lesão. Por isso que antes o rastreamento falava dos 25 anos em diante, tá? Fora do Brasil, a genotipagem se inicia aos 30 anos, o que torna a nossa alternativa D a resposta da questão, tá? A partir dos 30 anos, fora do Brasil, e se o resultado negativo, coleta a cada 5 anos, tá? Então, nós temos aqui no Brasil a manutenção de coleta aos 25 anos, devido a essa dificuldade, né, de esperar os 30 anos para iniciar o rastreio de câncer de colo de útero. Por que é maléfico eu iniciar um rastreamento antes? Existe mais contaminação, vai existir mais procedimentos diagnósticos e essa paciente vai ser submetida a cirurgias de forma desnecessária, podendo levar a colo curto pós-conização e desencadear, por exemplo, um trabalho de parto prematuro, sendo que o próprio organismo daquela paciente, nesses anos iniciais, poderia eliminar essa infecção. Nós estamos falando de câncer que se desenvolve até 20 anos depois da lesão inicial. Então, nós temos tempo de rastrear essas pacientes, tá? Então, fora do Brasil, o rastreamento com genotipagem de HPV começa aos 30 e não aos 25. O novo rastreamento, o que mudou? Nós iniciaremos, então, sem desapegar aos 25 anos e encerraremos aos 60 anos, tá? Rastreamento anterior, 25 a 64. Será colhido o DNA de HPV oncogênico, sendo negativo, teste feito daqui a 5 anos. Sendo positivo para 16 ou 18, os mais comuns de alto risco,
o paciente será encaminhada para colposcopia. Eu preciso fazer biópsia deste colo, tá? Aquele que não é 16 e 18 é outras sorologias, inclusive as benignas. Nós podemos fazer ali citologia reflexa, ou seja, passar na lâmina para análise de lesões, né? O mesmo material em que foi coletado o teste de DNA HPV e, diante de lesões celulares, nós faríamos colposcopia. Então, aqui ficaria parecido com aquele rastreamento antigo, tá? Lesões celulares, colposcopia. Mas, aqui sendo ascos, né, que tinha aquela repetição do preventivo, a gente, diante de presença de HPV que foi detectado, a gente não esperaria para fazer outra citologia, tá? Já foi identificado o vírus, já foi identificada a alteração celular. Então, essa alteração celular é decorrente de HPV, tá? Por isso, direto para colposcopia. No rastreamento antigo, a gente tinha o falso positivo do ascos, por exemplo. Lembra aquela paciente do climatério que tem baixa de estrogênio, a célula fica diferente da habitual? Era uma célula escamosa, atípica, de significado indeterminado. Eu daria para ela 3 semanas de estrogênio e repetiria o preventivo. Normalizou é porque a célula estava atípica, mas não estava sugerindo HPV, tá? Aqui, a célula está atípica diante da presença do HPV. Então, o rastreamento ele é muito mais específico nesses casos. A colposcopia é a visualização do colo através de um microscópio. Nós vamos procurar lesões visivelmente, né? E nós vamos lançar mão do ácido acético e do teste do Schiller, tá? Ácido acético acentua áreas metaplásicas e o Schiller, o teste do Lugol, ele não se cora em áreas que provavelmente têm consumo de glicogênio. E o consumo de glicogênio naquelas células que têm HPV, tá? E aí fica esbranquiçado, amarelado. As áreas de colo normal são as áreas que se coraram de marrom, tá? Fisconização, né? Então, precisou ali, realmente era uma NIC, né? Que eu fiz essa biópsia na colposcopia. Eu preciso estadiar o meu câncer, tá? Então, o estadiamento de câncer de colo de útero, ele é tema frequente de prova. E isso diferencia o aluno dos outros candidatos, tá? Então, pelo menos o básico, né? O que mais é batido ali nas provas de residência sobre estadiamento de câncer de colo de útero é necessário aprender, tá? O que eu quero destacar aqui para vocês, que a partir de lesão 1B3, nós temos carcinoma maior do que 4 centímetros, apesar de que ele está apenas no colo, né? Categoria 1, apenas no colo, mas é maior do que 4 centímetros. Aqui, nós já não fazemos cirurgia ressecativa, é quimio e radioterapia, tá? Por outro lado, o estadiamento 2A2, ele não é mais restrito ao colo, tá? O estadiamento 2 é aquele que passa do colo, mas não vai até o terço inferior da vagina ou parede pélvica, tá? Ele se mantém ali nos 2 terços superiores, podendo ser mais ou menos que 4 centímetros, sendo menos que 4 centímetros, 2A1, tá? 2A2 é aquele que ultrapassa o colo e tem mais que 4 centímetros. Tendo mais que 4 centímetros, rádio e quimioterapia a partir daí, tá? Então, para gravar, a partir de 2A2, todos são rádio e quimioterapia. 1B3, rádio e quimioterapia. E 2A1, exceção entre o 1B3 e o 2A1, tá? Então, 1B3 em diante, radioquimioterapia, exceto 2A1, tá? Então, é desse jeito aí que a gente ganha a maior parte das questões, que elas versam exatamente sobre isso. Se o candidato sabe aquelas pacientes que podem ser submetidas a procedimentos cirúrgicos ou não.
Temos aqui avaliação de metástase à distância, metástase com comprometimento renal, metástase óssea, tá? Então, o estadiamento ele é bem completo em relação às metástases possíveis. Para fazer esse estadiamento, nós vamos lançar mão de exames complementares, né? Ultrassom, TC, ressonância, PET scan, tá? Então, a ressonância seria o melhor método para a gente avaliar o comprometimento dessas partes móveis. Tratamento pode ser individualizado se ele é inicial, tá? A Febrasgo sugere que nos cânceres iniciais, ó, 1A1, 1A2, 1B1, se a paciente tem desejo de gestação e a gente tem uma ressonância com margens de segurança, né? É um tumor pequeno, a gente pode, por um instante, preservar a fertilidade dessa paciente e depois completar a cirurgia com esterectomia, tá? Então, inicialmente tira ali só aquela parte, por exemplo, com conização, né? E depois que ela gestar, a gente completa o resto da cirurgia. E o tratamento naquelas pacientes que não desejam preservar a fertilidade, ele pode ser aqui, ó, mais agressivo, tá? Mesmo que sejam em estágios iniciais por causa do risco de progressão, de alguma margem ali que fique comprometida no final da cirurgia. Então, recapitulando aí os nossos tratamentos, a gente tem a conização, né? É a retirada de parte do colo em forma de cone, geralmente por uma alça quente de bisturi, ou pode ser a frio também, tá? Indicado para as lesões precursoras lá naquele momento pré-diagnóstico, né? E traquelectomia, a gente retira o colo e o tecido que o circunda, associada ou não à linfadenectomia pélvica. E tratamento sistêmico, quimio e radioterapia, naquelas pacientes que necessitam de tratamento, principalmente em lesões maiores que 4 centímetros, independente se são restritas ao colo ou se invadem os terços superiores da vagina. A esterectomia para o tratamento de câncer de colo de útero, ela é classificada de acordo com o que eu vou tirar junto com o útero, tá? Então, a gente tem PIVER 1, PIVER 2 e principalmente PIVER 3, tá? Então, para cada classificação, eu utilizo um tipo de cirurgia PIVER, tá? Então, a PIVER 1 é remoção do útero, a PIVER 2, nós vamos remover o útero, o tecido para cervical, mais 25% da vagina, e PIVER 3 é quando a gente faz ali uma ressecção maior desse tipo de cirurgia, tá? Então, a depender do meu estadiamento, eu retiro ou preservo mais tecidos. A quimioterapia ou radioterapia seria para pacientes com alto risco, né? Aquelas pacientes que têm margens cirúrgicas comprometidas ou infiltração parametrial. As pacientes que têm invasão linfovascular, invasão estromal e aquela que já é incluída no estadiamento, que é o tumor maior que 4 centímetros, né? Então, o estadiamento já inclui as outras avaliações, a gente vai fazer pós a cirurgia ressecativa, seja a conização, traquelectomia ou a PIVER 1, 2 ou 3. Uma questão perguntando sobre qual é a única situação hipotética que não se indicaria radioterapia após a ressecção cirúrgica, tá? Então, essa questão ela é controversa porque ela colocou um tumor aqui de grande tamanho. A banca considerou essa alternativa como certa, porque as outras alternativas são realmente necessário fazer radioquimioterapia, ó. Margens cirúrgicas comprometidas, invasão de linfonodo, invasão de paramétrio e invasão angiolinfática. Para essa questão ficar redondinha, ficar bonitinha, né? Santa Casa de São Paulo deveria ter colocado aqui um tumor menor do que 4 centímetros, tá? Mas as outras, indiscutivelmente, deve ser feita em radioquimioterapia. E uma questão da USP de Ribeirão Preto, falando aí sobre
o tamanho, né, sobre o comprometimento no exame físico, revelando o carcinoma epidermoide, né, que é o câncer de colo de útero mais comum, é o epidermoide, e diante do exposto a gente consegue classificá-lo como 2B, tá? Lá do nosso estadiamento. E carcinoma 2B, né, tratamento, desconfigurou um pouquinho nosso slide aqui, rádio e quimioterapia, tá? Pelo estadiamento 2B. Resumidamente, o tratamento aí, né? Nós temos aquele que é restrito ao colo, 1A1, PIVER1 ou conização, desejo reprodutivo preservado, 1A2, PIVER2 ou tratelectomia mais esvaziamento linfonodal, no caso de desejo de preservação de fertilidade. 1B, nós já faríamos ali PIVER3, tá? 1B3 é aquele que é maior que 4 centímetros, radioquimioterapia. Os tumores, 2, né? Nós faríamos aí PIVER mais esvaziamento linfonodal, na nossa exceção, né? Que é o 2A1. E a partir do 2A2, todos os tumores com rádio e quimioterapia, por ser maior que 4 centímetros, tá? Na questão, nosso tumor era 2B. Então, a partir de 1B3, exceto 2A1, todos são radioquimioterapia, pois são maiores do que 4 centímetros, tá? O 2A1 é exceção porque, apesar dele não estar restrito ao colo, ele invade 2/3 superior da vagina, mas ele é menor do que 4 centímetros. Essa é a definição do 2A1, tá? Passou de 4 centímetros, o estadiamento fala sobre radioquimioterapia, tá? Então, a partir daqui, ó, 2A2, tudo que vem depois, rádio e quimioterapia, tá? É uma aula densa, vocês vejam que as questões relacionadas ao tratamento específico de câncer são questões mais difíceis, mas se nós soubermos aí quais são as exceções, né, quando é radioquimioterapia, a gente consegue resolver a maior parte das questões relacionadas ao câncer de colo de útero, tá? O tema da semana que vem é muito importante, tanto na prática clínica quanto nas provas de residência médica, e é diabetes gestacional. Então, estudem bastante esta aula, leiam aí o protocolo, né? Ele é dividido ali em recomendações e abaixo exemplifica a recomendação, tá? Leiam pelo menos os tópicos, se tiverem dúvidas, recorram à explanação do texto, tá? E se preparem, porque esse ano os temas serão sobre genotipagem de HPV, tá? Então, até semana que vem com diabetes gestacional.